Somos partes indissociáveis da imperfeição finita na perfeição absoluta. A fatalidade da imperfectibilidade é ser tão perfeita quanto a proporcionalidade lhes permitir. O ser humano é muito maior do que um simples problema ou do que qualquer aparente dificuldade que a vida lhe apresente, por mais complexa que esta se lhe afigure. Deus não limita em qualquer tempo ou lugar na eternidade. Portanto, precisa se convencer de que pode e deve ser tudo o que, por amor, decida realizar para a conquista da paz íntima e assim concorrer para a harmonia do universo, isto é, esmerar-se na construção de tudo o que for para o seu bem e para o bem de todos e de tudo à sua volta. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esse lar de esperanças, a essa universidade de almas, a esse hospital de misericórdia. Eu gostaria de direcionar as vibrações de todo o evento para tudo e todos no universo, mas em especial para o casal Isabel e Luiz, para o restabelecimento da saúde integral. E por serem a consciência desse local e, consequentemente, da família, falando dos filhos e netos, todo o resto vai acontecer. E cada um de vocês pode direcionar para os entes que estão em algum momento, em algum lugar, além de vocês próprios. Vocês vão perceber que nós estamos alcançando aquele ideal que antes pedíamos para vocês a permissão. Não sei se lembra do contrato assinado no início de cada evento. Não acreditem em nada do que eu disser. Primeiro tópico. Depois, 3 pedidos. Posso acrescentar mais um ponto no conto de alguém? Eu vou citar alguma coisa de alguém e acrescentar mais um ponto para engrandecer maior o conto. Posso falar de coisas simples com profundidade e de muita coisa, de pouca coisa? Entendeu as 3 questões? Então respirem fundo. O piloto não sumiu. E esse olhar inicial é como se eu mergulhasse na consciência de cada um de vocês e pedisse permissão. Para quê? Para ser médium de vocês. Porque vocês vão enviando as informações e até situações que precisam ser compreendidas e transpostas, e nós vamos devolvendo conforme a nossa capacitação. Pode ser assim? Quem cura quem? Eu gostaria de, baseado na leitura, somos partes indissociáveis da perfeição absoluta, mas somos a imperfeição momentânea. E lembro inicialmente de Pastorinho na obra Sabedoria do Evangelho, quando ele narra que Deus está inteiro na menor partícula. Tente imaginar isso. Para mim foi muito
desafiador tentar entender isso. Gibran facilitou um pouquinho, dizendo que tudo que existe no planeta existe dentro de um átomo. Joana de Ângeles acrescentou um ponto no seu conto: tudo que existe no átomo existe no universo, porque o universo é feito de átomos. Então sempre as partes contêm o todo, embora o todo é maior do que as partes. Vocês vão controlando a respiração, deixando o que pensam que sabem de lado, e deixe a mente, a consciência, como se fosse uma folha em branco. Então tente imaginar, sem o compromisso de entender. O amor é a vibração de Deus que perpassa todas as coisas do universo. Isso é Joana de Ângeles. Mas antes do amor não existia criação, ainda o mesmo Espírito. E o amor é o prolongamento do psiquismo divino. Ou a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. O amor é a vibração de Deus que perpassa todas as coisas que existem no universo. Então imagine um segundo, 1 trilhão de neutrinos atravessando todos os corpos. Então ele representa essa vibração de Deus perpassando todas as coisas, e nada o detém. Se soubermos, como fez Miramês, observando uma entidade que observava 2 raios de luz brincando de viver. E ele pede para os dois diminuir a velocidade. E ele aponta uma árvore. Só faltava 2 fascículos de luz para aquela árvore completar um ciclo e ofertar algo gigantesco para a própria entidade conduzir. E eles adentram no universo da árvore, completa aquele ciclo, e uma infinidade, uma profusão de energias é direcionada para quem os conduziu. Porque ele sabia orientá-los para ir para onde era necessário. Com certeza sabia orientar todos os filhos vibracionais daquela árvore em benefício de muitos. Antes do amor não existia a criação. Para Carlos Torres Pastorino, posto que para Joana de Ângeles o amor é o prolongamento do psiquismo divino. O que eu sei que nasce do psiquismo divino é o espírito na sua origem, o princípio inteligente do universo. E para Pastorino, o amor é a reunificação desses princípios, dessas mônadas primitivas, em unidades cada vez mais amplas. De modo que tudo que existe no universo é feito de amor. É outro nome que se dá ao Evangelho, que é uma tríade: força, vitalidade e vida. A força é o que chamamos de lei, a vitalidade é o que chamamos de matéria-prima, e a vida é a resultante da ação da lei gerenciando essa matéria-prima. Se para Pastorino Deus está inteiro na menor partícula, quantas partículas dessa consciência germinal existe num átomo em nós? Tente mensurar. Então a menor partícula se reúne com outras partículas, e elas, essas pequenas partículas, não aumentam de tamanho segundo Pietro Baldi, nem diminuem. Elas só se purificam, se refinam a cada etapa vivenciada.
De modo que, por mais que um átomo, mesmo sendo um aglomerado de forças vivas, por mais que ele se esforce, jamais ele será uma molécula de água. Porque se dois átomos se unirem, formam uma molécula. Pode ser 2 ou 50 mil. Mas sozinho, esse átomo, com a sua expertise, não compõe coisa alguma no que está no seu porvir. Tanto que o Espírito, se ele recusar o convite na sua origem, ele não vai ser nada, ele é apenas um princípio inteligente, sem inteligência. Porque a inteligência é um atributo que ele vai desenvolver na sua jornada, assim como vários outros potenciais. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Estou tentando falar de coisas profundas com simplicidade? Não. De coisas simples com profundidade, mas sem complicar, porque é a nossa condição atual diante do upgrade consciencial que recebemos, para tentar facilitar a compreensão sem complicar aquilo que pode ser compreendido facilmente. Se vocês observarem a expertise de um átomo, que é de hidrogênio simples, 2 deles, mais um de oxigênio, formando a molécula de água. E se vocês observarem esse mesmo hidrogênio participando de uma outra realidade, ele tem outra expertise porque é uma outra função. É como um profissional que se capacita para tal tarefa numa empresa e, se necessitar que ele aprenda outras coisas, ele vai aprender outras coisas. E tem um amigo que é químico, ele fala: o hidrogênio só pode ser Jesus no mundo atômico, porque ele combina com todo mundo. E isso não acontece com os demais elementos, porque tem uns que só de aproximar do outro eles explodem, os dois. Se assim é, imagine nós construindo átomos físicos, como Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, usando a nossa vontade, usando o nosso pensamento, usando a nossa mente e o nosso perispírito. O perispírito é o veículo de expressão da própria mente. Ela o cria e por meio dele se expressa. A mente é o veículo de expressão da consciência. Para Joana de Ângeles, a mente é uma emanação da própria consciência. Para Gúbio, em torno da mente, existem seres incontáveis compondo a matéria mental, que nós chamamos, segundo Ramatiz, de elementais, que é um número enorme, mas muito grande nesse estágio de espíritos formando esses pequeninos da matéria mental, que já viera da transdução ou transmutação do fluido cósmico, que teve a sua origem no éter cósmico, e esse éter cósmico só existe por conta dos princípios inteligentes das mônadas iniciais, quando elas se reúnem formando o amor, substância, que vai dar origem a tudo. E agora vocês começam a imaginar esses pequeninos se unindo, transformando de matéria mental ao toque das vossas vibrações. A vibração de Deus perpassa tudo que existe no universo. E a nossa vibração perpassa tudo que existe em nosso universo consciencial, porque, segundo Kardec, um pensamento
nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, desde a nossa origem conceptual até aqui. E também nos conecta com todos os seres dentro de um mundo. Todos os seres, não só humanos. E todos os seres em todos os mundos. E ele nos convida, nos desafia a calcular a força de um pensamento bem arquitetado. E nós vamos lembrando de vários autores, porque agora já estamos compreendendo duas situações que estão no início do livro: o amor e o amar. Vocês perceberam com tranquilidade que o amor é a reunificação dos espíritos pequeninos em unidades cada vez mais amplas. E o amar é a promoção deles, é a evolução deles em carreira solo ou em conjunto. Porque dependendo da situação, o elétron pode fazer alguma coisa por ser um aglomerado de fótons. Mas um fóton já é uma entidade viva, um elemental, segundo Aulus, e nos domínios da mediunidade, que pode ser uma partícula de equilíbrio, se eu o criar com pensamentos, sentimentos positivos. Então, quando eu estou vibrando positivamente, consciente de que o meu pensamento é uma frequência. Imagine a frequência de rádio, AM ou FM. Amplitude modulada, AM, ou frequência modulada. Ela faz alguma coisa, essa frequência? Seja AM ou FM? É apenas uma estrada. Ela vai transportar as informações que são vibrações dos locutores ou de quem estiver por trás dos microfones. E se não tiver o receptor, não vai acontecer coisa alguma lá no final da linha. Então tenha ciência que os nossos pensamentos, o que nós elegemos como força de atração, como capacidade criativa, é uma estrada. A partir do momento que estabelecemos essa estrada, alguém entra e alguém sai, sem que a gente tenha maior controle. Porque a mente não para um segundo sequer, é um perpétuo dinamismo, é uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Para André Luiz, qualquer um pode curar-se, porque traz em si essa fonte inesgotável e inestancável. Para Joana de Ângeles, trazemos uma farmacopeia com recursos inesgotáveis no corpo biológico e um médico interno no corpo às nossas ordens. Para Allan Kardec, no perispírito tem uma fonte permanente de energias, já que é ele que gerencia o corpo. E é o veículo de expressão da mente que não para. E na mente tem essa fonte inesgotável e inestancável, e no espírito, tudo que se encontra fora, encontra dentro com maior segurança, dependendo da mente trabalhar lado a lado com o coração, segundo Miramês, ou da inteligência trabalhar lado a lado com o coração, ou o pensamento com a vibração. Até aqui, tudo bem? Então, quando Kardec nos ensina na obra A Gênese, agora não mais a criar os átomos, conforme o Livro dos Médiuns, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Aqui não temos um alimento e um medicamento ao mesmo tempo, porque o Dr. Lair Ribeiro fala de um médico que descobriu a cura para algumas coisas, que a Big Pharma não se interessou, destruiu a sua vida, o aprisionou, não deixou ele ter contato com o medicamento no presídio, porque senão ele poderia, com pouca coisa, fazer muita coisa, dependendo do que. E ele só teve contato com a água e curou todos os presos com água. Só usou água. Não sei se ele leu o Livro dos Médiuns, que no mesmo
trecho, Laboratório do Mundo Invisível, itens 126 ao 131, Kardec nos ensina a magnetizar a água, mudar a sua qualificação. E ao mesmo tempo, se eu posso fazer isso com essa água, eu posso fazer com a do meu corpo. Porque para chegar à vibração aqui, ela passa por todas as minhas células, que basicamente é água. Em média, a célula é 90% água. Então, quando nós vamos juntando as pontinhas e lembrando de Ramatiz, o que fica no corpo como nutrientes é o que está no interior dos átomos. Quem não mastiga adequadamente, às vezes vai engolir tecidos inteiros, células inteiras, ou moléculas inteiras, e as microvilosidades no intestino fino só assimilam no máximo moléculas pequeníssimas e ainda vão ser fracionadas no fígado e depois lá nas mitocôndrias fracionadas incontáveis vezes para absorver a essência no interior do átomo, que é o que nós chamamos de força vital, o prana. Se eu for magnetizar a água, eu estou enviando a minha consciência, a minha vibração para o núcleo do átomo, segundo Emmanuel, e alterando a sua estrutura, para que ela tenha a qualificação que eu almejo. Basicamente, o vegetal é água. O animal, a sua carne, uma quantidade enorme. Então, se eu souber confeccionar um alimento, ou pelo menos me comportar adequadamente na hora da refeição, porque doença não é outra coisa senão falta de mão de obra especializada e matéria-prima de qualidade. Não tem outra coisa. Não me entra na cabeça. Porque se da essência consciencial de pequenas moléculas de fósforo nascem os nucleotídeos, se deles, no que há de mais nobre e puro, nasce o RNA, ou forma-se o RNA, e desse, quando nós estamos observando 4 entidades, a timina, a adenosina, vamos? Guanina e uracila. A uracila faltou às aulas, ou não tem o pessoal completo, e chega lá uma moçadinha que parece que, mas esse povo veio do açúcar. O que esse povo aprendeu por lá? E quando chega, duplica a consciência e transforma-se no DNA. Duplica a hélice, o conhecimento daquele universo consciencial. Quer dizer, faltou alguém com a expertise X para acontecer isso. Então, o que chamamos de doença nos ossos? Os nossos ossos, basicamente, é água. Para André Luiz, o corpo inteiro é feito de água, conforme está em nosso lar. E não fala só isso. A alma em si só se nutre de amor. Vamos fazer uma regressão? Uma viagem de volta ao passado? 2 hidrogênio e 1 oxigênio, não é? Se pegarmos apenas o hidrogênio simples, um elétron, um próton. Elétron que nasceu do próton, que nasceu do nêutron, que nasceu dos quarks, e vamos remontando até chegar aos infracorpúsculos, que nasceram da bioenergia, que nasceram da energia mental, que viera da matéria mental, que teve a sua origem no fluido universal, que veio do éter cósmico, que teve a sua origem no amor substância, na reunificação dos espíritos como mônadas primaciais. Está acompanhando? E o que é que está vindo da cozinha ao encontro do nosso sistema olfativo? O que há de mais nobre no que está acontecendo por lá é o que está vendo no aroma.
E se vocês não forem espertos, o melhor da festa vai passar por vocês e ser desperdiçado, porque a vibração de um pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Se Deus não criou doenças e Jesus nunca adoeceu, e Mateus grafou no versículo 35 do capítulo 9 de seu Evangelho, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças. E Emmanuel nos ensina a falar do Evangelho aos nossos órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. O Evangelho para Joana de Ângeles, como eu disse, só não disse o nome de quem falou, é força, vitalidade e vida. E para Emmanuel está em nossa consciência, em nosso coração, no nosso próprio espírito. E quando falamos de força em nós, estamos falando de lei, como síntese das nossas virtudes. Virtudes essas que hoje pode ser o suprassumo da paciência, da compaixão e etc., mas que teve a sua origem nos instintos. Lembra com o Espírito Lázaro, quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Tem síntese mais clara do que essa? O amor é o sentimento que, acima de tudo, ou de todos os sentimentos, e ele resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então, o que é instinto hoje será uma virtude no amanhã. Mas o instinto não é uma pequena alma, conforme narra Pietro Baldi em A Grande Síntese, que está lá no nosso subconsciente e fraciona como alma, uma diminuta fração. Lembra lá, psiquismo divino, fracionou espírito, princípio inteligente, mônada, átomo primitivo. Agora o subconsciente, ou a mente subconsciente, o quartel-general dos instintos, fraciona uma diminuta partícula, é uma alma instintiva, que pode governar um órgão, pode governar uma célula. Então é um ser com o qual eu posso conversar. E a destinação desta alma instintiva, que segundo Kardec, Livro dos Espíritos, logo na introdução, ele classificou a alma em 3 potências. A alma vital, a alma intelectual e a alma espiritual. Será que ele se equivocou? Porque na questão 140 da obra Livro dos Espíritos, o que pensar da alma subdividida, em quantas partes foram os músculos, foram os órgãos, cada partícula do corpo. Posto que Kardec, na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2, disse que um músculo, um nervo, uma articulação, é uma entidade dentro do corpo. E entidade, vocês sabem que é a formação com um número enorme de outros seres, formando um ser maior. Quando chamamos de entidade, mas André Luiz fala que o desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. E qual o futuro do desejo? A oração começa na feição de simples desejos. Emmanuel. E viaja, eu vou acrescentar um ponto no conto dele. Ele fala que viaja do coração para o cérebro, viaja da força vital para os instintos, dos instintos para as sensações, emoções, das emoções para os sentimentos, para os desejos, e desses para as inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, e vai transformar-se em virtudes. Por isso que Lázaro narra que no início o homem tem apenas instintos para a sua sobrevivência. A função do instinto é a preservação da vida.
ele mata sem dó nem piedade e só pensa na sua vida. Por exemplo, tínhamos 2 cachorras que nos ajudavam na lida com os animais e elas estavam comendo, já tinha colocado a comida e sobrou mais um tanto e eu fui colocar mais um pouco. E ela pensou que eu fui tirar. E eu tenho a marca. Ela mordeu a minha mão que quase arrancou um pedaço. Meus dentes vazou de um lado para o outro, em certas partes da mão. Instinto de sobrevivência. Ela pensou que eu ia tirar o alimento. Mais avançado e transformado, o homem possui sensações. Sensações em relação aos instintos que matam sem dó nem piedade é como se fosse um sabor. Matei, preservei a vida, mas ficou um sabor agradável em fazer isso. A sensação se transforma em emoção. A emoção é a memória do acontecido, do ato instintivo, da sensação experimentada, a cena inteira gravada. E a emoção vai transformar-se em sentimentos. E o sentimento é o juiz. Ele é que julga se a atitude instintiva foi nobre ou não. A sensação se foi agradável ou desagradável. E vai ficar com a memória enobrecedora ou perturbada. E do sentimento vai nascer o pensamento. É André Luiz. E do pensamento vai nascer a inteligência intelectiva. E alguém com um QI de 200, como o vocalista de Um Traje a Rigor, por exemplo, o Roger, ele é facilmente comandado por quem tem um QI de 100. Então veja a qualificação. Quem tem a inteligência intelectiva de 200, ela é transmutada, aperfeiçoada, sublimada, transforma-se na inteligência emocional, que vai gerenciar relacionamentos. E quem sabe gerenciar relacionamentos, no mínimo, tem o dobro da capacidade quando se fala de coeficiente. Quem tem um QI de 100 domina facilmente quem tem o QI de 200. Mas quem tem o QS, coeficiente espiritual, que as empresas ou os empresários conscientes hoje valoriza mais quem tem ética, quem tem moral. Se tiver 10, gerencia, domina facilmente quem tem 100 de emoção ou 200 que tem valores. E quando falamos de cura, como eu falei, comecei inicialmente e não concluí, está faltando alguma coisa nos meus ossos, por isso eles estão frágeis. Agora, que expertise é essa daquele moço que ora por nós, que em 30 dias quem tem dores nas juntas, nos ossos, já está tudo organizado, se sabe trazer o alimento. Porque querem pegar atalhos, né? Porque eu falo, tem que comer a folha. Pegue com a sua linda mãozinha, pede licença, apanha com a sua mão, sem usar nenhum instrumento, e come com seus lindos dentinhos, mastiga até... Não, eu vou pôr na salada. Pode pôr, só que perdeu 80%. Eu vou triturar no liquidificador, com aquelas lâminas poderosas, perdeu mais de 50%. Não, eu vou colocar um limãozinho, vitamina C, até onde me consta, o doutor está aqui, para ajudar na absorção do ferro, principalmente o que está no Ora Pro Nobis, é de meia hora a 1 hora depois, que é o ideal. No caso do vegetal, pode ser até um pouquinho menos, mas se for outros elementos, se eu estiver buscando o ferro no fígado, bovino, por exemplo, não adianta trazer a vitamina C antes de 1 hora, porque ela não vai ajudar. E nós terminamos o almoço e já
Tomamos o suco, que foi feito há mais de meia hora, porque quem é inteligente não vai tomar o líquido com sólido, porque é a vez das leis, hormônios fabricados pelas glândulas salivares, de acordo com o que eu mentalizei, com o que eu desejei de saúde, de relacionamento com os alimentos na hora do repasto. Então é a hora da saliva fazer acontecer o que eu idealizei de expertise nos elementos que estão entrando no meu universo. Porque segundo Greg Braden, repórter cientista, o amor, a gratidão, o apreço, a esperança, a alegria fortalece o sistema imunológico, que é neuroendócrino imunológico, em 300 mil vezes. Se faz isso com o sistema imune, o que faz com o alimento que eu estou preparando com essas mesmas virtudes? Alegria, esperança, gratidão, o amor, o apreço e etc. Então veja, podem questionar se Kardec foi médico e clinicou. Ninguém vai preocupar-se com isso. Agora, ninguém duvida que ele foi professor de medicina. Tem provas. Mas para falar que a palavra de um médico pode curar o paciente, de acordo com o magnetismo da palavra, só fala isso quem fez. E segundo os seus biógrafos, ele foi médico e clinicou por algum tempo. Homeopata, eu sei que ele foi. E a homeopatia não é uma área da medicina, uma das mais nobres, porque no passado, ela que dominava o contexto. Depois de Hipócrates, né? Porque Hipócrates falava, a cura está em você. Quanto você está disposto a desapegar da doença para você sarar? E com medicação, que seu alimento seja seu medicamento. Porque eu sabia que era uma quantidade de elementos especializados presente nos alimentos que nos ajudaria a equilibrar. Então está faltando mão de obra especializada nos meus músculos para que eu possa fazer movimentos. Porque quem desce é a coluna ou as pernas? E depois, se eu não tenho músculos resistentes nas pernas, como que eu vou fazer esse movimento? Ainda pegar um peso e vir retinho. Músculos mais fortes. Se for volume, é moleza, é só comer batata doce. Dependendo da quantidade. Mas cozida na água, jogando a água fora, depois de 2 horas, vai trazer o que para dentro do corpo? Perturbação, porque ele vai expulsar tudo que está vindo. Agora tenho paladar educado, porque o sabor depende da educação do paladar. Allan Kardec também. Para comê-la in natura, que é uma delícia. Ou fazer uma salada, faz da beterraba, da cenoura, por que não da batata doce? Fala, mas a clara do ovo ajuda também. Mas por que só a clara? Não pertence o mesmo universo? Eu não posso trazer também a gema? Não sou eu que dou as ordens? Porque, segundo Kardec, se eu mastigar até perder o sabor, eu dissociei a nível atômico. Porque está no livro dos Espíritos. O que nós chamamos de sabores, de cores, de odores, é quando átomos se unem para formar moléculas. Não temos ainda a sensibilidade de perceber o perfume consciencial de um átomo separado. E ele tem. Então veja a tese de Kardec. Todo o energismo do corpo se renova em 2 meses. Está no artigo de fevereiro da Revista Espírita de 1864. Todo o energismo do corpo
Ele não disse esta ou aquela energia, toda. E o astrônomo Galileu, e uma fração dele encarnada como Camille Flammarion, narra que o energismo se renova em alguns dias, em mais ou menos 20 dias, toda a energia. E basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Agora, como que eu posso mentalizar o que eu desconheço? Por isso, o conhecimento nos liberta da ignorância. E a vivência dele nos liberta do sofrimento. Porque, basicamente, o que faz um vegetal? Transformar luz em alguma coisa. Mas não temos a luz o tempo todo? Não tem a cura pela luz do sol? Pela vitamina D? Que na realidade não é vitamina, é um hormônio, é uma lei que age de 300 a 400 funções, metabolizações do corpo. Ou seja, tem a expertise de gerenciar essa infinidade de situações. E agora eu quero, é mais fácil e mais prático, né, Jonas? Ela em cápsula, tudo bem. É o mesmo que você pegar átomos de carvão, de grafite, em determinada conformação, é o grafite, o carvão, mudou a conformação molecular sem tirar nenhum átomo nem acrescentar, você faz o diamante artificial. Mas ele tem a expertise do diamante que leva quase 6 bilhões de anos para se fazer como consciência. Entra dentro da estrutura e veja que coisa pobre, porque não tem a geometria, porque o joalheiro vai analisar o valor da joia, principalmente das pedras. Ele tem uma lupa, coloca no olho, ele fala que eu entro dentro da pedra para saber o que ela fez de beleza, de harmonia em si durante esses bilhões de anos. André Luiz fala que nunca visitou algo mais organizado do que a sociedade dos cristais da água, algo mais harmonioso. Então, se o energismo se renova e basta a mentalização, eu só posso mentalizar o que eu conheço. Agora, na hora da confecção, para agradar o paladar deseducado, eu uso certos temperos. Dependendo do tempero, eu destruo quase tudo que tem de nutrientes nos alimentos. Ou dependendo do alimento que você mistura com o outro, eles se anulam ou se tornam até venenos. Não existe aquele peixinho miudinho, dependendo do corte que você faz, ele se transforma ou libera um veneno que mata o ser humano. E dependendo do corte, não acontece coisa alguma. Mas para quem sabe cortar é porque conhece, sabe o que está fazendo. Por isso, quem cura quem? Porque medicamento, eu não conheço nenhum que cura alguma coisa. Parece harmonizar o efeito de uma coisa e desorganiza meia dúzia. Pelo menos todos que eu conheço. E se eu tenho esse médico interno, e não só os autores citados, Bezerra de Menezes fala, não são seres cósmicos, nem os espíritos, nem os humanos, Dr. Jonas ou outros médicos que vão nos curar. É o próprio espírito, de acordo com a sua inteligência do que faz, é que vai movimentar uma quantidade de amor, lembra o que é o amor? E qualificá-lo em benefício de si. E temos uma fonte inesgotável, porque pelo centro coronário eu estou em conexão com o prana universal, a fonte da vida, a bioenergia. E ele não para. Agora, se eu sei fazer, eu posso criar os elementos que eu precisar para o meu corpo. Satya Sai Baba não criava órgãos inteiros. Os espíritos que trabalharam
enquanto foi possível a presença do médium de efeitos físicos, 40 anos de experiência do Dr. Paulo César Frutuoso, não materializavam órgãos, eles não transplantavam órgãos. Da onde? De onde que eles tiraram isso? Sai Baba não punha a mão, fechava, te entregava um relógio de ouro maciço que funcionava com o seu pensamento. Se fosse negativo, ele parava. Divaldo é testemunha desse relógio que foi feito por um jovem da equipe, 16 pessoas, que foi lá com o Divaldo agradecer o Sai Baba, que o Divaldo, mentalizando o Sai Baba, ele saiu da Índia numa projeção e materializou-se ao lado da cama de Divaldo com 95% do coração morto, segundo ele. E curou. Como que ele fez isso? Conhecimento e valores para enriquecer os elementos. Porque eu vou assimilar o elemento que está aqui no entorno. Se eu tenho a expertise, eu posso qualificá-lo. Do contrário, eu convido quem já está qualificado. E nós sabemos fazer isso na hora da refeição? E podemos até saber fazer isso na hora da refeição. E o que fazemos depois da refeição? Aí nós vamos fazer feitiço. Vocês gostam de fazer feitiço de vez em quando? Macumba. Feitiçaria, macumba. Tem um outro que é um pouco mais potente. Bruxaria. Ou magia negra. Segundo Ramatiz, a pior magia negra é a fofoca. Então imagine alguém que fez todo o ritual, desde o plantio até a hora do repasto, aí termina e vai ver ou vai assistir um jornal sangrento e quer quebrar o pescocinho de quem fez uma atitude que ele julga indevida, ao invés de compadecer da criatura e enviar um quanto da sua essência consciencial para acordar o outro pelo exemplo. E para onde foi, se um pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante? Do que adiantou toda aquela gratidão, todo aquele ritual na hora da refeição, se depois da refeição eu não tenho compromisso com esses seres? Eles acreditaram em mim, eles morreram por mim. Um simples remédio, de acordo com Bezerra de Menezes, se eu duvidar da sua eficácia, eu desatrelo os princípios ativos, ele transforma-se num veneno, ou eu anulo o seu poder terapêutico. Porque embora a medicação tenha a função apenas de aliviar e a manutenção da doença, porque se alguém der um remédio que cura, do que esse povo vão viver se todo mundo sarar? Agora, se Santo Antônio de Pádua conseguiu neutralizar um veneno que alguém propositalmente colocou em seu alimento e de seus colegas, sabendo que quem faz a combinação para que tudo exista são inteligências e quem obedece são os elementais, são esses seres pequeninos. Por isso, a autocura ou a cura em si depende de nós. Porque restabelecer a saúde é uma coisa. A cura vem de dentro. Só a transformação moral do indivíduo, o enriquecimento espiritual pode mudar a causa. Por isso, sem essa, que não podemos mudar o genótipo e às vezes somente dar uma ajeitada no fenótipo. Isso não é verdade. Joana de Ângeles nos ensina que nós podemos mudar o fenótipo, corrigir o efeito que está nos dilacerando e depois consertar a causa. E a causa está no fenótipo. Podemos nos curar de doenças congênitas e de qualquer outra adquirida por falta de respeito às leis? Sim. O primeiro passo é amar. O segundo é amar. E o terceiro é amar.
Agora, uma coisa é o amor como potência, e o amar é a sublimação do próprio amor. Porque o ódio é um dos estágios do amor, não é? Porque tudo é feito de amor. A intolerância é outro. Agora, se eu quero amar, aparece o intolerante ou a intolerância, porque deveríamos discutir o que é a intolerância, não falar da vida do intolerante, segundo Emmanuel. O que é que pode sublimar esse estágio do amor? Entendimento. Aparece o desespero, a esperança. Eu não vou brigar com o velho, que está na página de autógrafo do segundo livro, Sócrates. Não brigue com o velho, construa o novo, não brigue com o desespero. Edifica a esperança a partir desta energia que já fez a metade do caminho. E esse processo de equalização de todas as frequências do ser e do saber é o que nós propomos nesse evento. Tudo vai girar em torno da saúde integral. Agora, para André Luiz, um dia o homem ensinará ao homem, mediante as lições do divino médico, que a cura de todos os seus males reside nele próprio. E vai além. Por mais asfixiante que seja a situação que agora enfrento, eu já nasci com luzes interiores para sair dela. Porque a fé é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Primeira informação de André Luiz: o homem ensinará ao homem, entre a terra e o céu. A segunda, Missionários da Luz. Por isso, para todos que estão conectados, quer sejam os internautas, ou aqui, onde a mente de vocês estão pensando em alguém, nós podemos ajudar alguém fazendo por ele o que lhe cabe? A lei não permite. Quem ora, recebe os benefícios. Quem recebe a oração, recebe apenas estímulos. Joana de Ângeles. Quem ama, a cura acontece naturalmente ou instantaneamente. Quem espera amor, recebe apenas alívio. Então, uma coisa é o amor, que é um substantivo. Outra coisa é o amar, que é um verbo. Então, eu posso pegar uma porção desses elementos que nós chamamos espíritos como princípios inteligentes. Kardec registra isso na questão 603 do Livro dos Espíritos. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar esses elementos assimila uma porção de princípios inteligentes do universo. E essa energia une em todo o cosmos, que dela deriva todas as coisas. Uma molécula, um inseto, um embrião, tudo é feito dessa mesma energia. Está ali o Sr. Luiz, e nós, Sr. Luiz, sofremos com sinusite por mais de 30 anos. Até que um dia deu um clique embaixo do chuveiro. Basicamente, eu sou água. E se eu me conectar com os elementais da água, que está por toda parte, somado com os meus, depois do banho deixei apenas um fiozinho de água na direção do centro frontal e fazendo massagem em torno da região onde está a infecção e apontando a porta de saída e forçando a saída. No terceiro exercício começou a sair o que lá em Minas Gerais chamamos de sangue pisado. Depois, algo meio amarelado com um odor que eu pensei que estava morrendo, apodrecendo mesmo. E foi saindo, e foi limpando,
A cabeça parecia que ficou oca, porque ficou levíssima e nunca mais tivemos dor. Agora é preciso parar e não se esquecer, seu Luiz, eu vou usar você como instrumento, que doenças respiratórias é medo da vida, de alguma situação, de enfrentar a vida. Qualquer doença é respiratória. Joana de Anjos, medo de enfrentar algumas situações. E já que vocês são os privilegiados, com todo respeito dizer assim, Dona Isabel, doença nos membros inferiores, eu tenho medo de trilhar caminhos que eu desconheço. Se eu me dispor a conhecê-los, sara todos. Porque eu também tive não só medo de viver, porque eu queria desaparecer, até o meu nome eu odiava. E não aceitava orientação de alguém e tinha medo, porque nunca terminava coisa alguma, só começava. Medo da responsabilidade, porque imagine a responsabilidade de vocês comendo o que estão preparando. Se vocês comerem apenas para agradar o paladar, vocês estão trazendo o universo para dentro de vocês, mais uma porção. E eles querem fazer parte da consciência de vocês, e Pietro Baldi mostra isso, a batatinha transformando em consciência. Vai ser energias que vão ser incorporadas para reparar os tecidos, aliviar os efeitos, e vão sendo aprimoradas até elas transformarem-se em virtudes, e lá onde está a causa, que alguém faltou às aulas, não está conseguindo gerenciar, chega lá mais uma equipe com a expertise necessária e, corrigindo a causa, desaparecem os efeitos. Respirem suave, serena e docemente, sabendo que mais de 70% do ar que respiramos, mais de 70% do elemento ou do alimento físico que necessitamos para curar-nos ou para nutrir-nos, vem do ar. E aqui um tanto mais com a essência dos alimentos. Contato com a natureza. E nós respiramos pela mente o prana. Aqui há algo como força vitalizadora, soma da consciência de todos os reinos, pelo sistema respiratório, pela mente em conexão com o cosmos, em especial o prana divino, no mesmo instante, ou simultaneamente acontece. Com a mente eu construo ou enriqueço novos elementos, que eu estou canalizando em forma do ar ou dos alimentos, interagindo com eles e dando as diretrizes para que adquiram a expertise e vista a roupa nupcial, que é essa expertise, e permaneça no meu festim, para que não sejam expulsos se não tiverem. Porque se entrar elementos na nossa estrutura biológica que não condiz com a necessidade que temos, ele não fica. Não tem vaga, não tem espaço, não tem ambiência. Para se prepararmos o festim e dialogar com o alimento, gravar nele o quanto de inteligência, de consciência, lembrando de Deepak Chopra, fale com a molécula da cenoura, suco de laranja, seja lá o que for, para que ele aceite combinar-se com as moléculas que você tem em certo setor para compor as células, reordenar os tecidos, reconfigurar os órgãos, requalificar os sistemas, fortalecer o corpo.
a resistência do corpo é a expertise, a defesa que o corpo tem de não permitir que qualquer elemento faça o que quer dentro do corpo. Por isso, o Jonas já mostrou e sabemos que quem cria as doenças somos nós, de acordo com Anton Bechan. Criando seres pequeninos que André Luiz e mais antigo do que ele, Leon Denis, num átomo que é um aglomerado de forças vivas, já pode ter parasitas, dependendo de como eu o criei. É o que Anton Bechan mostra. E Claude Bernard fala, não são vírus, bactérias, micróbios que criam doenças, são os ambientes. Se eu estou em harmonia com a vida, com as leis, com a minha consciência, não tem ambiência. Os elementos que adentram o ambiente de harmonia, de gratidão, de alegria, de esperança, eles perdem toda a força de desorganização que possa ter recebido de outros setores. E a tendência, segundo Emmanuel, é obedecer às leis harmônicas do nosso universo e se tornarem um conosco. Uma só realidade harmônica, saudável, feliz. Respirem outra vez, se acalmem e digam a si mesmos: tudo está em paz. Somos a própria paz, porque fazemos parte do Cristo de Deus. Somos diminutas frações nele. Para Pastorino, um dia já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros olhos. O caso é antigo. Antes não foi vocês que me escolheram. Eu vos escolhi. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Antes de vocês existirem, eu já era. Respirem e lembrem da conduta de Saulo e depois da sublimação e espiritualização de Paulo, ao ponto de chegar a dizer: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Agora volte à normalidade e calcule comigo. A cada segundo morre de 100 a 600 milhões de células, segundo Deepak Chopra. Quantas células morreram do início da nossa fala até agora e outras renasceram? 15 minutos já tem uma parte considerável do corpo que já se renovou. Por isso, um sistema que atormenta pessoas, que é o câncer de próstata, foi resolvido numa semana. E não queira saber como é uma próstata travada, onde não sai coisa nenhuma, e o máximo que sai é pus, com um cheiro horrível, e você mergulhar em todo o sistema reprodutor e urinário, e convidando todo o organismo para auxiliá-lo, e fazer os exames de ultrassom, de toque, PSA, e o médico com 10 anos mais novo do que nós, dizer: a sua está melhor do que a minha. Tudo é possível se eu quero, se eu sei e me proponho a fazer. Porque somente o doente transformado em médico de si mesmo pode atingir a cura real. André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 18. Abraços de luz e paz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra
o despertar da consciência de sal da terra à luz do mundo, ou até o despertar da consciência do Atma, o anjo, basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e Patriabook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.